Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido Jesus, como é bom, Pai, podermos ter acesso a todos esses ensinamentos, a essa verdade bendita do amor. Rogamos o Teu amparo e o Teu auxílio para que, diante deste grave desafio pelo qual todo o planeta Terra passa, possamos manter a fé e a certeza de que a espiritualidade maior está no leme, conduzindo a todos nós. Que consigamos vencer as nossas inseguranças e mantenhamos a nossa coragem e a confiança firme no planejamento divino. Ampare todas as famílias, todos os lares, para que cada espírito encarnado e desencarnado, vinculado ao orbe terrestre, possa se entregar a esse processo de transformação, renovando o pensamento e sentimento, para que todos nós consigamos construir a regeneração em nós mesmos. Mestre querido, que a Tua misericórdia abarque todos os governantes do planeta, envolvendo-os e impelindo-os a serem instrumentos da promoção da paz em todos os cantos do planeta Terra. Rogamos a Tua permissão e o Teu auxílio para o início das atividades de hoje. Juntos, Pai querido, em conexão com a espiritualidade maior. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 4 e 5, intitulado O Maior Mandamento. Nós temos uma passagem que está em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Na sequência, nós temos um comentário do Evangelho que nos coloca o seguinte: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar seu próximo, nem amar seu próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é o fazer contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Essa passagem do Evangelho nos traz o nosso foco principal na nossa encarnação, que é o amor. Quando os fariseus perguntaram a Jesus, claro que eles queriam deixar o nosso mestre numa situação desconcertante, para que ele realmente mostrasse que o que ele estava ensinando, se tinha alguma coisa contrária às leis, né, daquela época. E
Então, quando Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus, mas a gente precisa também amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente pode parar um pouco e pensar nesse amor. O que é esse amor? Como eu chego nesse amor? Se esse é o maior mandamento, né? E com esse amor, eu também desenvolvo essa caridade que Jesus diz para nós, que fora da caridade não há salvação, que é colocado no Evangelho aqui. Então, pensando nesse amor que Jesus nos diz, a gente lembra que Deus é amor. Então, o que é esse amor? É algo sublime. Não é esse amor que a gente costuma ver hoje entre cônjuges, entre amigos, é algo bem maior. Ele fala até, em outras passagens do Evangelho, dos inimigos, inclusive. Né? Então, é um amor que transcende essas nossas expectativas materiais, essa nossa expectativa de troca. Não existe troca nesse amor. Deus nos ama como somos, né? E Ele acredita, Ele sabe desse nosso caminho evolutivo, então Ele aceita todas as fases pelas quais a gente passa durante as várias encarnações. Então, quando a gente pensar nesse amor, a gente vai visualizar um amor sublime, a gente vai visualizar um amor que aceita, um amor que respeita, né, que aceita em que momento o nosso próximo está vivendo. É um amor que realmente necessita que a gente trave batalhas internas, que a gente consiga transformar aquele homem velho num homem novo. Então a gente pode visualizar como se a gente fosse subir uma montanha bem íngreme. E para subir essa montanha, a gente coloca lá a nossa mochila. Só que na nossa mochila, se a gente carregar demais com coisas desnecessárias, a gente vai ver que nós não vamos conseguir subir essa montanha. Mas conforme a gente vai dando os passos, a gente vai sentindo que o peso vai aumentando. Então, na nossa consciência, conforme a gente vai estudando mais o Evangelho, a gente vai procurando viver mais esse Evangelho em cada dia da nossa vida, a gente vai vendo que algumas coisas do homem velho vão pesando na nossa mochila, que aquilo não é necessário, que aquilo está me atrapalhando a dar mais passos nessa viagem, nessa subida em direção a esse ponto culminante que seria o amor. Então a gente começa a desapegar, a deixar de ser egoísta, a pensar mais no próximo, nos colocar nesse serviço para o próximo, que trata muito a caridade, né? Nesse serviço sem esperar nada em troca. Servir por amor, servir porque se sente bem servindo. Numa das palestras do Haroldo Dutra, uma pessoa perguntou, dentro dos questionamentos, perguntou para ele, mas se a gente fizer caridade, pensando no que a gente vai ganhar depois, quando se a gente vai ganhar pontinhos lá no céu, né? Isso é caridade? E eu pensando também nessa pergunta, fiquei refletindo, mas qual o sentimento que a gente está tendo quando acredita que está fazendo caridade? Porque a caridade não é só o dar, é como
o que eu estou sentindo naquele momento, né? Como eu estou envolvida naquele ato, que muitas vezes é também o saber ouvir, é uma caridade. Mas se eu estou pensando só em mim mesma, eu estou sendo egoísta. Né? Eu vou fazer porque eu tenho a obrigação de fazer, porque depois, quando eu desencarnar, isso pode contar pontos para mim. Mas então, vamos pensar assim, no conceito principal da palavra, que é viver aquilo com amor, você não está fazendo a caridade. Então, esse amor que a gente busca, que a gente está subindo a montanha, ele exige de nós a busca pelo o homem novo de uma forma como o Evangelho nos explica. O homem de bem, né? Aquela pessoa que realmente se doa de uma forma inteira. Mas muitas vezes também a gente pode pensar que isso requer algo que, poxa, eu ainda não tenho condições. Mas a subida para a montanha, ela começa no primeiro passo. Então vamos ver o que eu tenho condições nesse primeiro passo. Eu já tenho condições de não questionar muito as outras pessoas no que elas pensam, eu já tenho condição de respeitar as pessoas, então vai ser o meu primeiro passo. Eu já tenho condições de ser mais gentil com as pessoas, é mais um passo. Então a gente vai passo a passo e cada vez que a gente sobe um pouquinho mais, a gente também é amparado. Né? Essa terra que a gente pisa traz o amor de Jesus para dentro de nós, esse amor que Deus nos ensina. Então a gente vai ficando cada vez mais forte, porque nós vamos tirando da nossa mochila aquelas coisas que não servem para nós, não servem para conseguir chegar naquele objetivo final. E sempre que nós pensarmos, nossa, mas eu ainda sou tão imperfeito, lembre-se, somos todos imperfeitos, todos nós. Com raríssimas exceções, estamos aqui para aprendermos juntos a amar. Para dentro desse relacionamento que temos uns com os outros, que a gente possa ensinar e aprender o tempo todo. Dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, que a gente esteja aberto a isso. E passando por situações nas quais a gente se sinta desafiado, nossa, isso está me incomodando, é uma grande oportunidade. Como eu posso lidar com isso para dar mais um passo nessa subida íngreme que é chegar até esse amor de Deus? Porque quando a gente chegar lá, a satisfação vai ser tão grande, esse amor vai nos envolver de uma maneira que aí sim é a felicidade total. Mas até chegarmos lá, vamos também aceitar as nossas limitações, nos propondo a cada dia um pouquinho mais, a cada dia sermos melhores em algo que a gente venha trabalhando, que não precisa ser de um dia para o outro. E busquemos esse amor. Claro que o amor que Jesus coloca aqui para nós, devemos amar a Deus com todo a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, né? Vamos amar eternamente. Mas precisamos amar o nosso próximo e antes disso, amar a nós mesmos. Porque se eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, traz essa necessidade de amar a mim mesmo.
Como que eu vou fazer isso se eu estou sempre me decepcionando comigo mesmo, né? Se eu estou sempre vendo os defeitos, mas eu também posso olhar as qualidades. A humildade que Jesus nos fala não é para nós só olharmos os nossos defeitos, é para a gente ver também que a gente tem condição de ir melhorando, a gente já está dando alguns passos. Então, ver os nossos pontos positivos, saber doar esses pontos positivos para as pessoas e trazer para nós mesmos um estudo maior nas sombras que nós temos, nesses pontos que precisamos melhorar. Então, o amar-se a si mesmo é um cuidar-se espiritualmente, emocionalmente. Então, como eu estou vivendo a cada dia dentro de mim mesma? Eu paro 1 minuto do dia que seja para cuidar emocionalmente de mim mesma? Que isso pode ajudar muito, como Santo Agostinho já nos falou. Refletir sobre o dia no final do dia. Isso é cuidar-se. E esse cuidar-se faz com que a gente se ame. Quando você se ama e você está nessa conexão, você está vivendo o Evangelho, aceitou o Evangelho na sua vida, aquilo emite uma luz, uma energia que realmente traz esse exemplo para as pessoas. Porque você vive em serenidade, você vive aceitando as coisas que te acontecem sem ficar revoltado, sem questionar a Deus, que a gente vê muito que isso acontece, né? Nossa, Deus, mas por que está acontecendo tudo isso? Existe um motivo que não está no nosso alcance agora. Mas aceitar isso e saber, eu preciso aprender algo, eu tenho algo a aprender com isso, e isso vai me fazer dar mais um passo subindo essa montanha. E cada vez que eu me relaciono com o meu próximo, eu procurar levar esse amor que Deus nos ensinou. Então eu não vou doar do meu tempo porque o outro está doando do tempo dele para mim. Eu vou doar porque aquilo me faz bem, porque eu me sinto bem com aquilo, porque eu sei que eu sou um instrumento de Jesus aqui na Terra. E de alguma forma eu posso ajudar o outro, todos podem se ajudar mutuamente. Não interessa em que classe social, em que posição no trabalho, não interessa nada disso. Nós temos condições de já começar, nós temos essa fagulha do amor de Deus dentro de nós, né? Deus é amor. Então Ele está dentro de nós e a gente precisa, tem lá essa sementinha, a gente precisa regar essa semente, cuidar dessa semente para que ela cresça. E no relacionamento com o próximo, a forma da gente amar o próximo, como Jesus também nos coloca, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Então, o que eu preciso melhorar, né, nesses nossos relacionamentos do dia a dia, para fazer para o próximo até mais do que eu gostaria que me fizessem. Vamos refletir mais sobre isso, vamos pensar a cada dia como eu reguei essa semente de amor que Deus plantou dentro de mim. O que eu deixei para trás do homem velho para me tornar o homem novo?
Então, cada um de nós tem esse potencial, cada um de nós tem essa chama divina que vai se transformar num espírito evoluído. Nós não somos o que nós estamos vivendo agora. Nós somos um espírito destinados a sermos luz. Para isso que Deus nos criou. Então é isso que nós somos, mas nós passamos por estágios de construção íntima para chegarmos lá. E isso depende muito da nossa boa vontade, de nos conectarmos com esse amor de dentro para fora. De nos ligarmos a Deus em todos os momentos. Deus sabe tudo o que necessitamos. Jesus está com a gente, nos propondo, nessa metodologia do amor, nos dar oportunidades para melhorarmos exatamente aqueles pontos que precisamos. Então vamos confiar mais. Esse amor fraterno, ele extrapola a nossa visão de amor, né, que é aquela coisa do nosso círculo de família, o nosso círculo de amigos, as pessoas que conhecemos. Então esse amor extrapola, esse amor é universal. Imagine você num país estranho, onde você pouco sabe falar a língua, ainda não tem um trabalho. Você ser acolhido por alguém daquele país vai te dar a chance, a oportunidade de melhorar. E não importa se as pessoas te conhecem ou não. Então vamos ver essa semente dentro de cada um de nós, independente se nós temos um relacionamento mais próximo. Vamos viver pelo amor, pelo conceito de amor universal, que isso sim vai nos trazer a fraternidade. E pensando assim, a gente é caridoso, a gente faz a caridade. O amor nos impulsiona a fazer a caridade. Sempre vendo no outro o bem, o bom, o belo. Ninguém pode julgar o outro, ninguém sabe pelo que o outro passou, pelos sentimentos que está naquele momento. Então vamos viver mais esse amor nos doando para o outro. E assim a gente consegue também enxergar melhor as nossas sombras e melhorarmos a cada dia mais. Quando nós trabalhamos essa questão do maior mandamento, sempre me intrigou esta questão de que todas as vezes que eu faço algo contra o próximo, eu estou fazendo contra Deus. E foi sempre um questionamento que eu buscava compreender como é que eu posso prejudicar a Deus de uma maneira filosófica quando eu faço mal ao próximo ou a mim mesmo. E essas perguntas sempre ecoavam dentro de mim. Por que quando eu não amo o próximo, eu não amo a Deus? Por que ao não me amar, eu não amo a Deus? Por que todo mal que eu faço ao outro, eu acabo fazendo a Deus? Aí eu queria convidar para que a gente possa estruturar aqui um exemplo para que possamos buscar compreender. Vamos imaginar uma pintura belíssima. Quando eu vejo um quadro belíssimo pintado, não necessariamente eu vou saber quem é o pintor ou enxergarei o pintor.
Aqui no nosso centro, por exemplo, nós temos uma pintura do rosto de Jesus que é muito bonita, mas eu não sei quem pintou. E olhando esse quadro, eu não tenho sequer como afirmar quem é o indivíduo que fez isso. Mas imaginemos que eu seja alguém extremamente insensível para perceber a beleza dessa pintura. E chegando no centro, na administração do centro, eu acho que aquele quadro só está ocupando espaço, está enchendo a parede de coisas e eu decido jogar aquele quadro fora. Vamos analisar essa situação. Quando eu pego essa tela e jogo ela fora, quando eu rasgo essa tela, eu estou rasgando o esforço e a dedicação de horas de alguém que fez de tudo para entregar aquela pintura. E eu vou mais além. Quando eu faço o que eu fiz, eu estou desrespeitando o sentimento e o pensamento daquele artista, porque toda obra de arte é a materialização dos pensamentos e sentimentos do seu executor. Porque a arte é isso, a arte é essa expressão concreta do que vai no campo sublime dos sentimentos e pensamentos. Então, de uma maneira até muito pesada, eu estou agredindo alguém, porque eu estou destruindo a sua própria obra. Vamos fazer o exercício da empatia e vamos nos colocar no lugar desse artista, que pode ter gastado meses para concluir essa obra e se depara com um outro indivíduo que ele nunca viu, simplesmente rasgando essa obra. Esse é o ponto. Nós somos uma obra divina, sendo Deus o nosso escultor. Porque o espírito vem de Deus. O corpo, o robozinho de carne, vem dos nossos pais. Mas o espírito, a essência divina, a mônada celeste, vem de Deus. Diferente de uma pintura, nós não somos uma arte inerte, porque Deus, ao nos esculpir, ao nos pintar, ao nos criar, Ele nos deu também o livre-arbítrio. E junto com o livre-arbítrio, Ele nos deu em nossa consciência todas as leis que nos levariam a um caminho de paz e plenitude. Nós temos muito bem registrado dentro de nós o que é certo e o que é errado. Basta que tenhamos a coragem de questionar e ouvir a nossa consciência. Lá no fundo, nós sabemos o que é bom e o que não é para a nossa existência. Nós temos esse livre-arbítrio. E a partir daí, as escolhas são nossas. Nós somos essa obra de arte divina com o direito de poder escolher e construir o nosso próprio caminho, onde nos é colocado de maneira bastante simples. Esta e esta escolha vão te trazer dor, sofrimento e aflições. Este caminho vai te trazer paz. Mas independente de tudo isso, meu filho, tu és livre. Faça a tua própria jornada. É muito interessante porque se nós fôssemos um pintor, um escultor ou um artista, provavelmente nós não teríamos coragem de destruir a obra de alguém. Porque nós saberíamos, nós sentiríamos no nosso coração, nós saberíamos compreender o quanto que é difícil
fazer o que está ali na parede ou que está pronto naquela escultura, nós teríamos esse senso de empatia. Dentro dessa situação, a gente conseguiria entender o quanto que é trabalhoso e o quanto que é belo construir uma arte. É por isso que Jesus nos coloca que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, porque eu só vou conseguir amar a obra de arte que o outro é quando eu também conseguir amar e reconhecer o divino que sou. O auto-amor, ele vem em primeiro plano. Enquanto eu não conseguir sentir que eu sou essa criação divina, que Deus é o meu Pai, escultor, o meu Criador, enquanto eu não conseguir sentir em mim essa plenitude, enquanto eu não conseguir me amar como essa expressão do pensamento e do sentimento divino, como é que eu vou valorizar isso no outro? Então aproveitemos para vivenciar esse maior mandamento, nos amando, nos respeitando, nos valorizando, porque a partir do momento que eu conseguir sentir o amor de Deus em mim, a partir do momento que eu conseguir me enxergar como a materialização do pensamento celeste, eu amarei todas essas obras de arte que me circundam, que são todos esses irmãos em humanidade, todos os espíritos do universo, são todas pinturas e esculturas de Deus. Elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, o nosso Mestre, agradecemos, Senhor, por esta encarnação, por estes momentos que podemos refletir mais, cuidar dos nossos sentimentos, que possamos a cada dia usufruir dessas oportunidades que temos de melhorarmos, para que alcancemos o amor dos meus. Que assim seja. Que assim seja.